Amigos e amigas, fifeiros e fifeiras, hoje nosso assunto é um dos temas mais interessantes desse universo do Ultimate Team. Os Icons. Vocês já estão vendo aqui pela página do fundo, aqui pela página do Futibin, que vamos falar hoje desses jogadores clássicos, né? Desses jogadores que fizeram aí história no futebol mundial e que são reconhecidos por isso no FIFA. Os Icons começaram já há alguns anos. Esse ano tivemos aí a inclusão de novos Icons, entre eles um Icon brasileiro, né? O Cafu também, o Van Persie chegou esse ano, o Beckham chegou ano passado, enfim, o Xavi também chegou ano passado. Não tenho a lista aqui na mão, mas a cada ano a gente vem recebendo novos Icons no FIFA, e é muito legal porque tem todo aquele tom de nostalgia, né? Para quem assistiu, para quem teve como primeira Copa do Mundo, por exemplo, a Copa de 98, ou de 2002, ou de 2006, pessoal mais jovem, você se lembra de alguns dos jogadores em campo, né? Foi pensando nisso e motivado também pelo DME do Raj, que foi um dos meus primeiros ídolos internacionais no futebol, que resolvi fazer uma grande, como vou chamar, uma grande aventura aí que eu passei os últimos dias fazendo, um levantamento de todos os jogos de Copas do Mundo em que algum Icon esteve em campo, né? No banco de reservas não conta, entrou em campo, a gente começou a contar ali, eu fiz um levantamento, fui repassando as fichas de vários jogos, enfim, foram algumas horas dedicadas a isso, mas foi um trabalho que eu achei muito legal fazer. Vou mostrar para vocês aqui rapidinho, só para vocês entenderem como eu fiz isso. Isso aqui eu já estou dando um pequeno spoiler, mas basicamente o que eu fiz foi, eu montei um Excel e fui colocando os jogos e colocando cada icon presente nos jogos. Então vamos dar uma passadinha rapidinho aqui, só para a gente ver, entender alguns dados da história dos icons nas Copas do Mundo. Primeiro jogo da história das Copas do Mundo a ter um jogador icon em campo foi Hungria e Coreia do Sul em 1954, na Copa da Suíça. Essa Copa é a Copa com a maior média de gols da história. Eu vou falar chutando aqui, tá? Porque eu não tô com o resultado na mão. Mas se não me engano, esse jogo foi 9-0 para a Hungria. O primeiro icon em campo na Copa do Mundo foi o Ferenc Puskás, conhecido como Puskás, né? Mas, enfim, o Puskás, como dizem na Hungria. Depois tivemos o Yashin. O primeiro jogo com mais de um icon foi a estreia de Pelé e Garrincha na Copa do Mundo, Brasil e União Soviética, e o Yashin pela União Soviética. A gente vai passando aqui, vai vendo vários icons pela história das Copas do Mundo. Eu vou fazer mais vídeos falando disso, mas tem algumas curiosidades interessantes. Por exemplo, o primeiro jogo com 4 icons foi o jogo Holanda e Egito, pela fase de grupos da Copa de 90, em que a Holanda tinha 4 icons, tinha o Van Basten, Gullit, Coman e o Rijkaard, e os 4 estiveram em campo. Mas não vou mostrar tudo para vocês, senão eu vou estragar algumas surpresas. Uma delas eu já estraguei um pouco. Thiago, qual foi o jogo com mais icons em campo da história das Copas do Mundo? Não da história do futebol, da história das Copas do Mundo. A resposta é dupla. Foram 2 jogos com 11 icons em campo. O primeiro deles é esse aqui, França e Itália, Copa de 98, fase de quartas de final. A Itália tinha eliminado a Noruega, que ganhou do Brasil na primeira fase. A França tinha passado pelo Paraguai num jogo muito disputado, um jogo decidido com um gol do Laurent Blanc, na morte súbita na época, né, no Golden Goal. E a França empatou com a Itália por 0-0, acabou vencendo a Itália depois nos pênaltis. O site da FIFA deu uma trollada na gente aqui, mas espera aí, vamos voltar. Agora a gente consegue baixar as escalações dos dois times. A França aí, você vai vendo alguns icons aqui, ó. Maldini, Cannavaro, do lado da França o Blanc, o Desailly, o Thuram acho que merecia um icon, também muito bom jogador. E aí, mais para baixo, vamos vendo Zidane, Petit, Vieri e os jogadores que entraram, Roberto Baggio e Thierry Henry. Foram no total nesse jogo 11 icons em campo. A gente tem a lista completinha aqui para vocês. Ó.
Zidane, Henry, Trezeguet, Blanc, Desailly, Petit, Maldini, Baggio, Del Piero, Cannavaro e Vieri. Foram os 11 icons em campo nesse jogo, nesse Itália e França. O outro jogo é um jogo que, com certeza, o pessoal que tem aí mais de 25 anos se lembra com perfeição desse jogo, que foi uma grande vitória da seleção brasileira, uma das maiores atuações da seleção brasileira em Copas do Mundo na história recente, que foi a vitória sobre a Inglaterra, a vitória por 2-1 de virada no estádio de Shizuoka, no Japão. A Inglaterra tinha alguns icons aqui também, a gente vai vendo o Ashley Cole, o Ferdinand e o Campbell. A defesa da Inglaterra tinha 3 icons. O Brasil tinha o Cafu e o Roberto Carlos. O Brasil jogava com 5, né, com uma linha de 3 zagueiros e 2 laterais. Depois, no meio-campo, o Rivaldo, o Ronaldinho, que acabou expulso naquele jogo. Pelo lado da Inglaterra, o Scholes e o Beckham. No ataque, o Michael Owen de um lado, o Ronaldo do outro. Aí aqui nos substitutos a gente tem ainda alguns jogadores que entraram, mas que não, nenhum deles transformou-se em icon, né, ainda no FIFA. Tem o Kaká, que ficou no banco de reservas, não entrou, portanto a gente não coloca ele na nossa conta, mas temos aqui, ó, nesse Brasil e Inglaterra, a gente consegue ver aqui os 11 icons. Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos, Beckham, Owen, Scholes, Ferdinand, Ashley Cole e Sol Campbell. Uma defesa inglesa com 3 icons que não conseguiu parar esse ataque do Brasil. Portanto, são esses 2 jogos, os 2 jogos com mais icons da história das Copas do Mundo. São 11 icons em campo nesse Itália e França, nesse Brasil e Inglaterra. Eu vou aproveitar essa planilha gigantesca que eu fiz aqui, porque é muito grande, é muita coisa. Vocês vão vendo aqui, ó, são 395 jogos na história das Copas do Mundo que tiveram pelo menos um icon. Eu vou voltar para ela em outros vídeos, para a gente falar de outras grandes partidas das Copas do Mundo. E num outro vídeo também vou falar do jogo de futebol, né, da partida que teve mais icons em campo na história. Não é uma partida de Copa do Mundo. Existe na história do futebol um jogo com 14 icons do FIFA em campo. A gente volta no próximo vídeo para falar desse jogo. Você que achou legal conhecer um pouco, viajar um pouco aí pela história dos icons nas Copas do Mundo, deixa aí o seu joinha, inscreve-se aqui no canal. A gente vai continuar falando do FIFA e vai continuar falando dos icons. Só para a gente não ficar totalmente fora do FIFA, vamos lá. Eu vou falar, vou indicar, né, para você um icon de cada uma dessas seleções nessas 2 partidas. O do Brasil, eu não tenho outro para indicar. O melhor icon brasileiro do FIFA estava nesse jogo. Ronaldo Fenômeno é o melhor icon brasileiro do FIFA, é o melhor icon do jogo, possivelmente. E na Inglaterra, entre todos esses jogadores aqui, se puder comprar um deles, Rio Ferdinand é muito bom zagueiro no FIFA. Inclusive, a versão Baby dele, que é a mais barata, ou deveria ser a mais barata, não é a mais barata acho que é a Mid, mas a versão Baby do Ferdinand entrega bastante como zagueiro nesse FIFA 22. Na Itália, entre todos esses, o Maldini seria a minha escolha. Eu gosto muito de jogar com o Roberto Baggio, mas ele se cansa muito no segundo tempo dos jogos, então o Maldini seria a minha escolha de icon italiano. E na França, eu sou muito fã, sempre fui muito fã do Zidane, então o Zidane é a minha escolha. Tem DME do Zidane, inclusive, no FIFA 22. Quem tiver aí cartas, quem tiver moedas, quiser fazer o Zidane, eu sempre vou aconselhar que você faça o Zinedine Zidane, que você jogue com o Zidane, porque é um dos meus jogadores preferidos da história. Então é isso. Agora sim a gente encerra o vídeo. Você deixa seu joinha, inscreve aí, comenta, manda mensagem no Twitter, faz aquele barulho para a gente continuar falando de icons, falando de futebol, falando de Copa do Mundo e falando do fute aqui, tá legal? É isso, até a próxima, valeu!